isso, meus irmãos. Eu queria que nós dessemos continuidade à série de mensagens uns aos outros, o mandamento da comunhão. E nessa manhã eu queria falar sobre oração. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 6, oração do Senhor, para nós lermos juntos. Em Mateus capítulo 6, nós vemos o modelo de oração que o Senhor deseja que nós venhamos ter como povo de Deus. E se você olhar para as Escrituras, toda a realidade de povo de Deus, de casa de Deus, é de um povo ou um lugar de oração. Jesus, quando entra no templo, vê os bandidos, salteadores, vendendo coisas no templo. Ele fica bravo, dá chicote em todo mundo e ele clama aquilo que Isaías vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mostrando que é desejo de Deus que todas as nações da terra, um dia, em algum momento, esteja diante da sua presença, prestando culto ao Senhor, vindo como sacerdotes. A oração, ela é uma atividade sacerdotal. E isso é muito legal, porque quando Deus ele tira o povo do Egito e dá as leis, os 10 mandamentos, que nós estudamos recentemente na nossa série de pregações, logo depois Deus fala: estou dando isso para que vocês sejam uma nação de reis e sacerdotes diante de mim. Mostrando uma realidade que oração, o serviço sacerdotal, mesmo que houvesse pessoas específicas, como a tribo de Levi, era para a nação inteira. Isso dá uma evidência de que orar, ou o serviço sacerdotal, servir diante de Deus com oração, não é coisa de uma pessoa ou um departamento. Nós, como igreja aqui na Imago Dei, nós tínhamos a reunião de oração semanal, que acontecia todas as quartas-feiras, até o ano passado, acontecendo ali em formato de turno de oração, com música, adoração e oração. E nós, pensando em ter menos programações possíveis durante a semana, transferimos essa reunião de oração acontecendo nos nossos pequenos grupos. Para que nos nossos pequenos grupos nós tivéssemos uma igreja que orasse. Pessoas que estivessem orando juntas, em nome de Deus, buscando o nome de Deus, invocando o nome de Deus e também intercedendo diante de Deus a respeito das nossas causas e necessidades. Oração, meus irmãos, é um ato que todo cristão deve fazer. Ele é um ato sacerdotal, ele não é uma programação da vida da igreja. E quando a gente olha para muito da nossa realidade eclesiológica, na vida da igreja, normalmente nós pegamos a oração e criamos ou um programa, somente para aquelas senhoras do coque, as jedis da nossa era, ou a gente coloca ela como um departamento que se criou o círculo de oração, ou o departamento de intercessão da igreja. Eu já vi, meus irmãos, em alguns lugares, que quando a igreja está passando por provação, o pastor falava assim: o ministério da intercessão não está orando? Como se fosse só responsabilidade de um departamento, de algumas pessoas específicas, orarem pela igreja. Só que não existe respaldo bíblico nenhum para departamentização ou esquema de programação de oração na vida da igreja. Orar é um ato de todo cristão. Nós vemos diversos textos bíblicos em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, Atos capítulo 12, e nós vamos falar também sobre Atos capítulo 2 no final dessa pregação, mas nós vemos vários textos bíblicos evidenciando que oração era algo que a igreja fazia coletivamente. Oração é um ato coletivo, meus irmãos. Jamais se concebeu a ideia de que a oração fosse um exercício individual, com benefícios individuais. Mas é uma disciplina espiritual que nos lembra que nós somos responsáveis individualmente uns pelos outros. Oração nos lembra que nós pertencemos a alguém, pertencemos a um povo, e esse povo pertence a um Deus que ouve esse povo. Meus irmãos,
Diante disso, eu preciso lembrar você que nos nossos dias nós sofremos de uma coisa chamada deísmo moralista terapêutico. É o que os teólogos vão tratar para aquilo que a gente tem vivido da ideia de eu posso viver uma vida sabendo que Deus existe, mas não inserido na minha realidade, em sua totalidade, e fazendo coisas moralmente corretas e viver tranquilamente. E parte disso envolve oração. E por que eu estou falando isso? Eu não sei, ano passado nós tivemos uma série falando sobre as disciplinas espirituais, mas nós tivemos um fenômeno no ano passado, que é justamente aquele livro Café com Deus Pai. Um livro que você fala de amor, de coisas boas, de amar o próximo, de cuidar das coisas, de viver integralmente. Se você fizer as coisas certas, você vai ser abençoado. E para isso você precisa de uma coisa: devocional. E devocional não foi mais constatado como algo em que nós tiramos um tempo para termos Deus e a gente juntos, mas uma força mecânica que faz as coisas darem certo para as nossas vidas. E é por isso que você via fazendo devocional. É por isso que você viu um monte de ímpio orando. Porque, segundo as estatísticas científicas, quando você ora, você tem um trabalho da sua mente, o seu córtex pré-frontal vai liberar energias do seu corpo, e aí você vai ficar energizado, e aí você se levanta e grita, yes, yes, e tudo vai dar certo. Só que, meus irmãos, oração não é isso. Oração é coisa que só o povo de Deus e os filhos de Deus podem fazer. E sabe por quê? Porque eles foram comprados com o sangue do Cordeiro. Porque agora eles vivem como uma província do reino de Deus na terra. Quando a gente fala sobre província, é justamente a realidade de um poder que existe, de um reino ou de um estado, que é delegado a uma junção de um espaço, né, em que o governo central ele pega e divide o território para facilitar a administração, mas é o governo central que governa todas as coisas, independente do lugar que você esteja. É diferente da ideia de Estado. E o reino de Deus chegou até nós, nos fazendo, como igreja local, a província desse reino. E de que essa igreja local e todas as igrejas locais são manifestações e aspectos de um reino e um poder maior, centrado na realidade de que Cristo governa sobre todas as coisas. E que agora nós aqui podemos chegar até Deus, não porque nós temos energia suficiente para chegar até Deus, mas porque Deus abriu o caminho e nos trouxe para sermos o seu povo. E porque nós somos o seu povo, nós estamos vivendo debaixo da lei do Senhor, da vontade de Deus, do amor de Deus sobre nós. E porque nós vivemos disso, nós temos a quem pedir aquilo que nós necessitamos. Nós temos talvez uma autonomia menor, que geralmente é utilizado e gerado pelas leis dessas províncias, do governo central para essas províncias, de decidir coisas. Temos leis próprias do próprio governo do reino de Deus e não o nosso próprio governo, imperando sobre nós e fazendo com que nós venhamos viver a partir dessa realidade. E nós também temos uma certa dependência desse reino maior que nos comprou, no reino dos céus, que é onde Cristo agora impera, reina poderosamente, totalmente, soberanamente. Mas enquanto nessa era, nós estamos lidando com diversos fatores, o pecado, a vida comum, nós temos um reino que nós pertencemos, que é muito maior do que essa era que nós estamos inseridos. E essa verdade faz com que nós não sejamos dependentes do favor dos homens, do favor do nosso próprio esforço, mas do favor de Deus para suprir todas as coisas que nós precisamos. Entenda uma coisa, a igreja é a província do reino de Deus, onde ela está, e ela depende do Deus que a fez. Ela se submete ao Deus que a fez. E ela busca esse Deus que a fez por meio da oração.
Quando nós colocamos a reunião para acontecer nos nossos PGs, a ideia era justamente isso. Nós termos mais pessoas do que os Jedis que vêm à igreja na quarta noite, às vezes 3, 4. Eu e a Dona Rô e o grupo de louvor, muitas vezes. Nós queríamos que a nossa igreja se envolvesse e entendesse a identidade de povo, servos de Deus, que oram como igreja, clamando a esse Deus o seu favor. E nós queremos, nessa série, trabalhar justamente esses aspectos do que é o nosso PG e o que nós queremos que aconteça nos nossos pequenos grupos, para que quando ele volte com as pessoas entendendo que o PG não é, o pequeno grupo não é uma reunião que eu vou lá só para falar de política, de futebol, e a gente canta os louvores, ora um pouquinho, ouve uma palavra que fala para a gente não fazer nada de errado e volta para a nossa casa. É o lugar em que nós estamos nos reunindo em nome de Deus, para invocar o nome de Deus, para que aquilo que Ele deseja fazer seja pedido pelos nossos lábios. E quando nós pedimos em concordância, a sua palavra garante que quando 2 ou 3 que estão reunidos em seu nome pedem algo em comum acordo, Ele faz. Isso é a vida que nós queremos ter como pequenos grupos. E é por isso que nós entendemos que trabalhar isso como na nossa igreja exige de nós ensino para desfazer tudo aquilo que talvez anos de MDA, G12, qualquer método de crescimento de igreja que você já foi inserido, tenha distorcido a realidade de viver nas casas, orando, perseverando no ensino e na comunhão. Agora, o que nós oramos? Como nós oramos? J.C. Ryle, ele vai dizer uma coisa que é muito importante para nós nessa manhã. Ele vai dizer o seguinte: diga-me, de que tratam as orações de um homem? E logo lhe direi o estado da sua alma. Fala para mim, o que você está orando? Quais são os seus motivos de oração? Que eu vou dizer se você é alguém que está vivo espiritualmente ou não. E graças a Deus, meus irmãos, que oração não é energia que a gente coloca e fala assim, vai dar certo, vai dar certo. Não é mantra. É conversa. Nós temos a consciência de que quando nós vamos orar, estamos entrando diante da sala do trono. Diante daquele que governa tudo. E ele para nos ouvir. E para isso, nosso Senhor Jesus, Ele nos deu um modelo, para a gente não chegar lá e ficar gaguejando ou repetindo coisa. Às vezes, acontece, a gente se encontra com pessoas importantes, aí você é pego de surpresa com pessoas importantes. Tomar café, sei lá, com alguém que você admira muito, e você não está preparado, e às vezes você fala, cara, o que eu vou falar com essa pessoa? A boa nova do Evangelho, a boa nova das Escrituras é que nosso Deus é tão bom, que Ele deu um jeito da gente chegar diante de Deus e falar com Deus. E Jesus vai dizer no versículo 7 do capítulo 6 o seguinte: quando vocês orarem, não usem de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai conhece o que vocês necessitam, antes de pedir a Ele. Olha o que Jesus está querendo dizer para a gente, meus amigos. Orar não é mantra, orar não é palavra positiva, orar não é você ficar repetindo uma coisa até ela acontecer. Orar é você chegar diante de Deus e falar aquilo que Ele precisa ouvir. Orar é você abrir seu coração diante de Deus para que Ele possa ouvir aquilo que está no teu coração e alinhar o seu coração à verdade de Deus. Não adianta você orar 50 vezes o Pai Nosso, porque o Pai Nosso em si não tem poder. Mas a nossa consciência de sacerdotes diante de um Deus que pode fazer todas as coisas, e quando nós nos apresentamos diante dele, isso sim muda a realidade. Ah não, mas eu orei tanto sobre isso, eu pedi tanto, Senhor, faz. Deus sabe o que Ele precisa fazer. E Deus sabe também o que nós precisamos. E é por isso que Jesus vai lá dizer assim no versículo 9, portanto, quando vocês forem orar, orem deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino,
o poder e toda a glória para sempre. Amém. Jesus está falando, olha, eu estou ensinando uma maneira de vocês chegarem diante de Deus. E hoje é dia dos pais. Né? A primeira coisa que nós aprendemos do nosso Senhor é a posição de relacionamento que nós temos com esse Deus. Jesus fala, olha, não chega diante de Deus, excelentíssimo juiz, esse excelentíssimo governador do universo, do cosmos. Fala, cara, Pai, isso quer dizer que existe uma relação que aqueles que são povo de Deus têm, que outros povos ou outras pessoas que não estão inseridas no povo de Deus não têm. Que é a relação de pai e um filho. Isso mostra, meus irmãos, que a igreja de Deus, o povo de Deus, ora a partir de um relacionamento apaziguado. De um relacionamento em que você agora poderia estar diante daquele que poderia te fulminar, acabar com você, detonar você. Mas por causa da graça e do favor de Cristo Jesus, você pode chegar diante dele e falar, Pai, é muito mais do que uma conversa formal, mas é uma conversa relacional de pai e filho. E essa igreja, meus irmãos, vai a esse pai, não como um pai terreno, porque a gente pode ir até os nossos pais, e pode ir até outras pessoas poderosas, influentes, e pedir coisas que são resolvíveis naquela esfera. Seja talvez um empréstimo, um socorro, talvez alguma coisa. O pai serve para emprestar dinheiro para os filhos e os filhos, né, terem isso muito fácil, né? Agora, quando a gente tem uma dinâmica de falar com o Pai que está nos céus, nós não estamos falando com alguém que vai resolver um problema imediato ou um problema que está simplesmente à sua esfera. E se você não consegue com ele, você não vai conseguir com mais ninguém. O nosso Deus está nos céus e Jesus diz justamente isso. Nosso Pai que está nos céus. Mostrando que Ele está acima, no topo de toda a autoridade, de todo o poder que existe no céu e na terra. De que aquilo que você pede para o teu pai não pode te dar, ou ele não te deu, o nosso Deus é suficiente para dar. Aquilo que talvez eu e você lidamos de dificuldades, olha, eu tenho que falar com fulano, depois com Beltrano, eu tenho que fazer toda uma cadeia de relacionamento, você tem uma pessoa que está acessível ao povo de Deus, para que possa te ouvir. Intervir em nossas situações, naquilo que foge das nossas esferas e que nós não temos ninguém para resolver. A começar com uma coisa que é muito importante. Meus irmãos, nós podemos clamar para qualquer pessoa a resolução do problema do mal. Nós podemos apelar para os líderes mais influentes desse mundo, para que eles acabem com a fome, que eles acabem com o crime. E mesmo assim eles não vão acabar. Esse ano é um ano político. É um ano de que nós vamos ter o exercício de elegermos um presidente para a nossa nação. E é tão cômico, quando essa semana eu estava vendo a reportagem de um dos candidatos, como que é vendido a solução do extermínio do crime no Brasil por alguns políticos. E sabe quando isso vai acabar, meus irmãos? Pelos homens nunca. Mas quando o povo de Deus entende que eles têm um Pai todo-poderoso, que está acima de todo presidente, de toda cadeira de poder, nos céus e na terra, uma igreja que começa a orar pedindo, Pai, faça a sua justiça na terra, as coisas começam a mudar nesse mundo. A igreja, ela ora pedindo a Deus que ele honre a própria dignidade dele, por isso que ela ora, santifica o teu nome, Senhor, santificado seja o teu nome, mostrando, Deus, você é santo, o mundo não é santo. Deus, você é sem pecado, o mundo é cheio de pecados. Haja nesse mundo como você diz que você é, de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua revelação santa para nós.
Que Deus haja conforme o seu nome, que é santo, diante de um mundo caído. A oração da igreja, a oração do Senhor está falando, olha, vocês oram a partir de um relacionamento a um Deus que é santo. E quando vocês estão orando para Ele, vocês precisam entender que a realidade dEle pode mudar a nossa realidade caída. E isso deveria ser um combustível para nós orarmos ainda mais, meus irmãos. Porque nós temos um Deus que o seu caráter é imutável. Os dos homens mudam. A gente está em constante mudança. Mas o nosso Deus não muda. O nosso Deus não vai ser corrompido por uma mala de dinheiro ou por favores que os homens prometem a Ele. O nosso Deus, Ele é santo. E quando nós oramos, santifica o Teu nome, nós falamos, Deus, da mesma maneira que o Senhor é santo aí no céu, faça com que a Sua honra afete a Sua criação. Santifica o Seu nome no nosso meio. A terceira coisa que nós vemos que Jesus nos ensina a pedir é: venha o teu reino. E esse clamor é o clamor do povo de Deus, pedindo a presença de Deus aqui nessa era. Falando, Deus, nós precisamos da sua presença. Isso é expressado quando nós estamos reunidos em nome de Deus para cultuá-lo. Para quando nós estamos como igreja local, reunidas no nome dEle, com pequenas províncias que dependem desse Deus manifestar a sua presença, para que eles sejam favorecidos. Venha o teu reino, é o clamor, Deus, assim como você reina soberanamente no céu, reine na terra, porque os reinos desse mundo estão caídos e abalados, estão tropeçando. Nós precisamos confiar em alguém mais estável, e não existe ninguém mais estável do que o nosso Deus. Venha o teu reino, é pedir a presença estável desse Deus, dominando todas as coisas da nossa vida, meus irmãos. A quarta coisa que Jesus nos ensina é: seja feita a sua vontade. E o que Jesus está nos ensinando é que nós, quando pedimos, faça a sua vontade na terra como é no céu, Senhor. É pedindo que a ação do povo de Deus se sujeite àquilo que Deus deseja que eles ajam. É os desejos do nosso coração, aquilo que nós mais queremos, sendo diminuídos cada vez mais, trocados, para que a vontade, os desejos de Deus entrem e penetrem no nosso coração, para nós desejarmos aquilo. E, meus irmãos, isso implica uma disposição de total sujeição e pedido a Deus que Ele venha fortalecer e solidificar ainda mais igrejas locais que expressam a sujeição a esse reino. Nós, nessa semana, tivemos um tempo de oração aqui na nossa comunidade, justamente orando por isso, para que Deus faça algo na cidade de Varginha, ampliando, sendo líderes e igrejas saudáveis, para que eles expressem a sujeição a esse reino numa cidade que depende desse reino. Varginha precisa saber, meus irmãos, que existe um Deus assentado no trono, que não muda, que é santo, que é bom. E talvez nós não estamos nos empenhando assim, é porque os nossos corações têm outros desejos. Quando nós oramos ao Pai para que a sua vontade seja feita, meus irmãos, nós estamos dizendo que preferimos Ele presente e atuante nas nossas vidas, e não como um pai que envia uma pensão para o filho, está pago aí, fica bem, para suprir as nossas necessidades. E eu sei que muitos de nós temos as nossas relações deturpadas com os nossos pais, por causa de ausência, carência, abandono, mas existe uma coisa que eu preciso te dizer: o Deus que nós servimos não é um pai ausente. E nós precisamos ter essa consciência, porque quando nós tivermos essa consciência, a nossa vida muda. Os nossos caminhos mudam. E por que mudam? Porque agora Ele não supre só a nossa necessidade, Ele está conosco em tudo que nós somos. Ele está formando a ser aquilo que nós devemos ser.
Em outras palavras, meus irmãos, nós pedimos que Ele seja presente e não envie presentes para nós. A sua presença vai adequar as nossas vidas ao que Ele deseja e não aos nossos caprichos. A presença de Deus vai transformar os nossos desejos para nós desejarmos o que Deus deseja, porque nós sabemos que o que nós precisamos é a sua presença e o reino do Pai imperando sobre nós. E sabe que nós temos dificuldade de orar como Deus deseja, meus irmãos? Porque a gente sabe que orar é pedir coisas que nem sempre gostamos ou queremos. Como, por exemplo, seja feita a sua vontade. Orar pedindo, seja feita a sua vontade, Deus, é saber que essa vontade de Deus vai totalmente contra a nossa vontade. É por isso que muitos crentes não oram. Porque os conflitos que existem nos nossos corações é de falsos deuses que lutam dentro de nós, que nós lutamos para agradá-los. E que nós temos um próprio ego comprometido quando nós oramos seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Em 2023, vocês já contei essa história algumas vezes, mas eu estava lembrando disso ontem, quando nós estávamos aqui pensando na pregação de hoje. Em 2023 nós perdemos o nosso bebê, e quando nós recebemos a notícia que o coração não estava batendo. Lógico que a gente olhou e falou, vamos orar. Porque se ainda está dentro aí, tem possibilidade de vida. E nós fomos pesquisar, mas o que está acontecendo? Vimos o laudo, conversamos com alguns médicos. Não, existe possibilidade de talvez estar errado o laudo. Tenta repetir o ultrassom. E meus irmãos, eu preciso confessar algo para vocês. A gente mobilizou um monte de gente. Ora por essa situação, porque nós cremos que Deus pode fazer um milagre. E eu creio, meus irmãos, que Deus pode ressuscitar mortos. Eu creio que Deus faz milagres. Mas o que Deus estava trabalhando nos nossos corações eu não vou fazer o milagre. Essa não é minha vontade. E aí? Como está o seu coração? O que está em jogo se eu não fizer o milagre? O que está em jogo quando nós oramos algo que Deus não deseja? É a nossa glória? É nós dizermos, temos um testemunho belo, a família que Deus ressuscitou o neném no ventre da mãe? É a nossa glória, é os nossos desejos, ou os desejos de Deus imperando sobre nós? Eu lembro que no meio desse processo de receber a notícia até começar o processo de expulsão, nós orávamos. Eu fiquei noite sem dormir, meus irmãos. Deus pode, eu creio, a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitam. Até que um dia estava no banheiro orando, falei, Deus, se a sua vontade é fazer esse neném reviver, faça. Se não for, que seja rápido, Senhor. E se for da sua vontade que seja rápido mesmo. Porque se não for também, fortalece a gente, porque a gente está ficando doido. Eu já não aguentava mais. 4 dias sem dormir, orando, que nem doido, que nem um zumbi, não comia direito, não vivia direito. As crianças não entendendo nada, até que de repente começou o processo. Às vezes, meus irmãos, a nossa dificuldade de orar é justamente essa. Os conflitos que nós temos do nosso coração com o coração e a vontade de Deus. Só que o que nós precisamos não é que Deus faça aquilo que nós queremos. O que nós precisamos é da sua presença. Nós precisamos de Deus presente em meio aos nossos sofrimentos. Em outros casos, a gente até ora muito. Só que pedindo coisas que sustentam a nossa idolatria. Os nossos reinos, o nosso sucesso. O que nós estamos orando é justamente isso. Deus prospera os nossos negócios. Faz com que nós sejamos livres. E quando Deus não livra alguém da bala perdida, Deus deixou de ser Deus. E quando Deus não livrou o nosso irmão do acidente, ele deixou de ser Deus.
É fácil, meus irmãos, e nós somos até ousados em orar a Deus quando nós sentimos os nossos reinos e as nossas vontades ameaçadas. Mas quando o reino de Deus está sendo ofendido, nós temos o mesmo esforço de orar para que o reino de Deus seja manifestado em sua plenitude. Porque veja bem, nós oramos pela nossa prosperidade, por Deus guardando os nossos filhos. Nós oramos pelo nosso sucesso, nós oramos para que nossa igreja cresça. Nós oramos por tantas coisas que muitas vezes estão até mesmo sendo legítimas diante de Deus. Nós somos ousados, nós determinamos, nós decretamos, nós profetizamos, vai acontecer. Mas quando nós recebemos a notícia de que existe um número aumentando de crianças sendo abusadas no nosso país, e no reino de Deus isso não deveria existir. O reino de Deus é ofendido quando isso acontece. Nós só rolamos o feed ou nós paramos, Senhor, venha com teu reino. E quando nós recebemos uma notícia de escândalos de corrupção, nós nos posicionamos em justiça própria, falando, é esse governo maldito de esquerda ou de direita, seja lá qual lado que for. Ou nós pedimos, Senhor, a nossa esperança está no seu reino. Quando nós vamos para isso, meus irmãos, nós muitas vezes evidenciamos quem é o nosso Deus de verdade. E sabe por que muitas vezes as nossas orações não são atendidas? Porque nós estamos orando a falsos deuses do nosso coração. Porque nós estamos orando a Deus que tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não tocam. Mas nós temos um Pai todo-poderoso e amoroso que ensina a gente a orar pedindo a sua vontade e o seu reino sobre nós. É tão bom saber que quando nós vamos continuar a oração do Senhor, Jesus ensina a gente a orar pedindo provisão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o que isso quer dizer para nós? Primeiro, se você observar na forma como Jesus monta essa oração, ele coloca o pedido da presença de Deus vindo antes, precedindo o pedido de provisão. Não porque não teremos necessidades se Deus estiver aqui, mas que a nossa prioridade seja outra, o desejo pela presença de Deus conosco, porque a presença de Deus nos basta. E sabendo que o Senhor está presente, é o nosso pastor, nós podemos confiar que nada há de nos faltar, meus irmãos. Orar por provisão é saber que nós precisamos da presença de Deus conosco, e que a presença de Deus conosco é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Porque muitos de nós vivemos, trabalhamos, fazemos todas as coisas acontecerem. Nós conseguimos pagar todas as contas, talvez, sem precisar orar a Deus. Muitos ímpios vivem, são mais do que cristãos por causa disso. Nem temem a Deus. O ponto é que Deus nos chama por meio de sua palavra a orarmos, pedindo por provisão, para reconhecer a nossa insuficiência diante de um Deus que pode todas as coisas. De um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. De um Deus que está nos chamando a dependa de mim, mesmo que você tenha força suficiente para viver. Porque essa força que você tem é minha. Eu te dei. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é depender um dia de cada vez desse Deus que cuida de nós nesse um dia de cada vez. Depois desse pedido de provisão, vem justamente algo que é muito belo. O pedido de perdão e fortalecimento de Jesus. Jesus nos ensina a orar pedindo perdão, meus irmãos. Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aquele que nos deve. Jesus, ele nos ensina a orar por perdão, mas também nos mostra que quando vamos pedir perdão ao Senhor, nós devemos estar com o nosso coração disposto a perdoar
aqueles que estão nos ofendendo. E sabe por quê? O nosso Deus tinha uma ofensa muito maior do que qualquer ofensa que nós venhamos ter contra as pessoas. E Ele já decidiu nos perdoar. Uma comunidade que ora, uma igreja que ora como Jesus nos ensina, meus irmãos. Ora por graça manifesta em suas relações, sabendo que os pecados existentes nela, e isso é muito sério, igrejas são formadas por pessoas que pecam, e porque são formadas por pessoas que pecam, vai existir em algum momento alguma coisa pecaminosa que nós vamos fazer uns contra os outros. Mas quando nós temos pecados existentes na vida da comunidade, são nesses momentos que nós somos pegos, ou nós confessamos, ou nós presenciamos pecados dentro da igreja, que são oportunidades de fortalecimento e fluir da graça e do amor de Deus, demonstrando que o poder de Deus triunfou sobre todos os pecados, inclusive daqueles que fizeram contra nós. E que podemos pedir perdão a Deus por esses pecados, porque nós já perdoamos uns aos outros. Jesus vai dizer, não nos deixe cair em tentação, e nos livre do mal, mostrando que nós dependemos unicamente e exclusivamente de Deus, meus irmãos, para sermos santos em um mundo que é culpado. Isso alinha o nosso coração em expectativa e até mesmo diminui toda a realidade moralista que muitos de nós procuramos viver. Se eu fizer isso certo, eu vou agradar a Deus. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3 que as doutrinas de homens de nada servem, o moralismo que muitos de nós vivemos, não nos serve de nada diante de Deus, porque somente Ele pode nos guardar do pecado e também nos justificar desse pecado. Quando nós oramos, livra-nos, não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal, nós falamos, Deus, só o Senhor para nos livrar do pecado. Só o Senhor para guardar os nossos passos, fazer os nossos amados na sua vontade. E sabe por que a igreja deveria orar, meus irmãos? Sabe por que nós precisamos orar no culto público, nas nossas reuniões de pequeno grupo? Não é porque alguém está com problema e tem pedido de oração somente. É porque orar envolve ver a glória de Deus em todas as coisas. Sabe por que nós oramos para que o nosso irmão fosse livre da morte, de todo o problema que nós vimos nesses dias? Não é porque o Marcinho tinha que estar aqui muito bem e nós estamos felizes por isso, mas porque Deus é glorificado quando Ele age nessas coisas. Nós não oramos porque nós queremos as coisas boas, nós precisamos orar para que Deus seja glorificado. E é por isso que quando Jesus termina a sua oração, Ele termina com aquilo que nós chamamos de doxologia. A doxologia da oração do Senhor, que é mostrar que existe uma posição de sujeição, de submissão e reconhecimento de que só existe um Deus que nos governa, de que só existe um Deus que nos tem, e só existe um Deus que nós desejamos tão intensamente estar no nosso meio para que Ele seja glorificado. Nós reconhecemos o poder de Deus e não a nossa força de fazer as coisas, porque Teu é o poder. Nós reconhecemos o reino de Deus, porque nós estamos sujeitos a Ele, demonstrando uma nova natureza e um novo povo, não um povo caído, não um povo que vive segundo as próprias vontades e paixões, mas agora estão sujeitos ao reino e ao domínio de Cristo, que já reina soberanamente sobre tudo. E nós reconhecemos a glória de Deus para sempre, porque sabemos que Ele não divide a sua glória com ninguém, e a sua glória não é como a glória dos homens, que são glórias passageiras. Não há ninguém mais digno de ouvir as nossas orações. Não existe ninguém mais capaz de fazer aquilo que nós pedimos do que o nosso Deus, que está ouvindo as nossas intercessões. E é por isso que o Senhor Jesus nos ensina a orar dessa forma, meus irmãos. Agora, como que nós vivemos isso na vida prática da igreja? Atos capítulo 2, versículo 42, se você puder abrir, para que nós possamos terminar essa manhã. Versículo 42, 46 e 47. Diz o seguinte:
Depois que Pedro prega, 3.000 pessoas são convertidas. Pedro expõe o evangelho. As pessoas são acrescentadas à vida da igreja. Ele vai dizer assim, Lucas, escrevendo essa história, vai dizer o seguinte: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Versículo 46 dizendo, e perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Olha o que Lucas está dizendo para nós aqui, meus irmãos. Depois que o evangelho chegou em Jerusalém, 3.000 pessoas se convertem no primeiro culto. Primeira reunião, 3.000 pessoas se convertem. Essas 3.000 pessoas, elas se reuniam nas suas casas, perseverando no ensino dos apóstolos. Isso diz respeito a uma teologia sólida do conhecimento de Cristo. Na comunhão, tem a ver com partilhar a vida de Cristo, partilhar uns dos outros. O texto vai falar sobre comunhão no versículo 43 até o 45, falando que eles vendiam bens para compartilhar. Eles estavam intimamente ligados para compartilhar tudo o que eles tinham, para terem em comum. No partir do pão, que tem a ver justamente com o sacramento, com a ceia do Senhor, e nas orações. A igreja que nós devemos nos espelhar como igreja, não são as igrejas do método de crescimento celular, mas a igreja que está se reunindo no templo e nas casas, perseverando no ensino bíblico, na comunhão, nos sacramentos e orando juntas. E sabe o que é mais lindo? Lucas vai dizer que eles perseveravam de comum acordo, meus irmãos. Isso mostra para a gente que existia uma unanimidade para que todos os dias, em todos os momentos que eles estivessem reunidos, nas casas ou no templo, eles estivessem fazendo isso. No ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu queria dizer algumas coisas que nós aprendemos sobre isso, sobre oração e principalmente oração coletiva, a oração na igreja, com a igreja. Orar, meus irmãos, é um convite a nós nos desfazermos do egocentrismo. As nossas vontades, elas são suprimidas para que nós venhamos aprender a orar aquilo que Deus deseja. E sabe onde está escrito o desejo de Deus? Em sua palavra. Orações apostólicas, as orações dos apóstolos nas cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, eram orações que evidenciavam o desejo primaz de crescimento espiritual, maturidade e fortalecimento da igreja. Quando nós oramos coletivamente, nós precisamos ter entendimento de que nós estamos orando, Senhor, faça o seu povo crescer, não somente em números, mas que eles sejam fiéis, maduros, pessoas que estão prontas a testemunhar do Evangelho. Senhor, fortalece eles, faça com que eles conheçam todas as dimensões do amor de Deus, da pessoa de Deus. Era isso que Paulo orava quando ele escrevia Efésios capítulo 1, versículo 17, ele fala, eu oro para o Pai da glória, o Pai de nosso Senhor Jesus, para que vocês tenham um espírito de sabedoria e revelação, para que vocês cresçam no conhecimento de Deus. Uma igreja que ora, meus irmãos, está empenhada em orar pelo crescimento espiritual, o fortalecimento espiritual dela. Isso é muito difícil, sabe por quê? Porque a gente sempre vai ter um motivo de oração aleatório à maturidade e ao crescimento do povo de Deus. Nós temos o dedo mindinho que está doendo. Nós temos alguma coisa que está acontecendo que nós precisamos orar. Só que quando nós olhamos para a oração,
de Jesus. Eu não sei se você percebeu, mas toda oração está no modo de usar as pessoas, ou pessoa do pronome, do plural. Pai nosso, venha a nós, nos perdoe. Isso mostra que oração, meus irmãos, não é algo para você fazer individualmente, como se fosse algo para o bem próprio. A oração que Jesus nos ensina é coletiva e plural. As nossas orações muitas vezes são impedidas e não ouvidas por Deus, porque elas estão focadas diretamente ao nosso individualismo. Aos nossos corações idólatras que buscam conforto nessa vida e esqueceram do reino que vem. E ontem, nosso encontro, nós estávamos falando justamente sobre isso. Sabe qual que é o maior problema da igreja de hoje? É que ela esqueceu que um dia o reino de Deus virá. Nós estamos preocupados. Olha, ora para terminar a casa logo. Mas um dia, as nossas casas talvez não serão mais nossas. Seja porque você morre e fica, ou seja porque nós temos uma esperança de um reino vindouro. E nós temos essa esperança. Nós estamos orando pelo sucesso nessa vida, mas esquecemos que a esperança de sucesso que nós deveríamos ter é o reino de Deus vindo, meus irmãos. E sabe por que nós não somos ouvidos? Justamente por isso. Eu não vou ouvir ele, não porque eu sou um pai ruim. É porque o que você está orando talvez seja para um falso Deus e não para o teu Deus, que é teu Pai. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, que Jesus está nos ensinando a orar e vemos o modelo vivido na igreja primitiva, nós somos chamados a fazer isso como igreja. E por isso nós fazemos isso em nossas reuniões caseiras. Por isso que nós queremos que os nossos PGs sejam recheados, feitos para pessoas que oram umas pelas outras, umas com as outras, conforme as Escrituras nos apontam. Eles estavam nas casas perseverando em oração. Uma igreja que ora é uma igreja que entendeu o seu chamado e pertencimento a Deus. E está intencionalmente, em todo o tempo, buscando orar pela vontade de Deus sendo feita no meio dela. A oração deixa de ser um programa, ou deixa de ser um departamento de situação catalítica, meus irmãos. Porque nós estamos receando o reino de Deus. Oração é o pulmão da igreja. É o que faz a igreja respirar. E é por isso que voltamos os nossos PGs. Nós queremos o maior número de pessoas no PG, não porque nós queremos crescer e crescer. Nós queremos que o nosso povo seja solidificado, fortalecido no seu interior. E a única coisa que faz isso acontecer é a oração. Além dos nossos PGs, nós queremos voltar a ter reuniões mensais de oração, como nós tivemos nessa última quarta-feira. Essa oração não é para os líderes da igreja. Essa oração não é para os desocupados. Essa oração é para os crentes da Imagodei. Imagodei, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Como que nós podemos orar como igreja, meus irmãos? E onde nós podemos orar? Nós precisamos orar pelo fortalecimento espiritual por meio do Evangelho, que revela o amor e o pertencimento a Deus nas nossas vidas. Entenda uma coisa, oração não é energia. Quando a gente ora, a gente tem uma igreja poderosa, não é porque nós estamos energizando a igreja com orações. Nós oramos pedindo para que a revelação do reino de Deus aumente e expanda no povo de Deus. Que o poder de Deus faça isso. E a Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus. A única coisa que pode convencer o homem da realidade de Deus é o Evangelho. E o que nós, como igreja, precisamos nos comprometer em orar é: Deus, fortalece a nossa comunidade por meio do Evangelho. Porque o teu Evangelho é poder. A segunda coisa que nós precisamos orar, meus irmãos, é por ousadia e testemunho desse Evangelho. Seja no contexto que nós estamos inseridos de trabalho, família, principalmente para não crentes e pessoas que estão carecendo do amor de Cristo.
E o que isso vai acontecer? Pedro, quando lhe prega, a família na fé aumenta. Mas ele só pôde fazer isso porque ele foi munido do poder do Espírito Santo, de ousadia e cheio do testemunho do Evangelho para abrir a boca e as pessoas serem atraídas. Essa é a missão. Outro motivo que nós precisamos orar urgentemente é pela cidade, pelo estado, pela nação do Brasil. Para onde nós estamos inseridos, meus irmãos. O local que nós estamos inseridos. Talvez a sua rua, talvez o seu bairro. Talvez você mora numa rua em que tem uma biqueira. Você pode ser um policial e fechar a biqueira. Amanhã pode ser que abra de novo. O que para a biqueira? O que para o mal? Deus. Somente Deus. E é por isso que nós precisamos orar pelo local que nós estamos inseridos. Nós precisamos orar pelas suas autoridades, nós precisamos orar para que os habitantes do local que nós estamos inseridos, eles sejam bem-sucedidos e tenham paz. Paulo vai dizer isso em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós precisamos orar por todos os homens com mãos santas e principalmente pelos homens de poder, para que eles tenham uma vida bem-sucedida. Jeremias, capítulo 29, Jeremias ele envia sua carta falando para o povo, olha, façam a vida de vocês acontecerem aonde vocês estão na Babilônia e façam as coisas se darem bem, porque se vocês ficarem sendo rebeldes contra a Babilônia, vocês vão só dificultar o processo que Deus está gerando no meio de vocês. Vocês vão ficar por muito tempo aí, então cooperem para o bem da cidade. E é uma das formas que nós podemos cooperar para o bem da cidade, como igreja local, é orando pela cidade. Nós, como igreja inseridos em Varginha, nós precisamos orar para que a cidade de Varginha seja uma cidade pacífica, para que ela seja uma cidade abençoada. Porque quando a cidade está em paz e crescendo, o povo de Deus tem a oportunidade de mostrar uma pátria melhor. O povo de Deus tem a capacidade, a oportunidade de dizer, olha, isso aqui é bom, mas nós esperamos por algo muito melhor. E você precisa saber disso. A última coisa que nós podemos orar, isso dentro da realidade da igreja, nós precisamos orar por líderes que governem bem a casa de Deus com sabedoria e entendimento da vontade de Deus e do Evangelho. Fortalecimento espiritual do povo de Deus, ousadia e poder no testemunho do Evangelho, orando pela cidade e orando por líderes. São 4 coisas que uma igreja local deveria se empenhar em orar, meus irmãos. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós temos aqui o hábito de nós orarmos no nosso culto público. E eu sei que parece uma coisa meio assim, mecânica. Deixa lá, vamos lá, né? E às vezes você nem se engaja nisso. Mas eu tenho para você hoje, por meio da palavra de Deus, motivos para você se engajar. Pelo menos 4 que eu dei agora. Fortalecimento espiritual de uma comunidade de fé. A nossa comunidade de fé. As comunidades de fé que você tenha contato. Fortalecimento espiritual do povo de Deus. Ousadia e poder para testemunhar o Evangelho. Orar por essa cidade. E orar pelos líderes da casa de Deus. E eu queria fazer algo, normalmente a gente se une em 2 ali, eu queria que nós nos uníssemos em 4 pessoas hoje. Para que cada uma dessas pessoas tivesse esse motivo de oração. Cada uma dessas pessoas, desse grupo de 4, tivesse como orar por isso. Por fortalecimento espiritual, por ousadia e testemunho do Evangelho, pela cidade de Varginha, e pelos líderes da igreja. Nós precisamos fazer isso como igreja, meus irmãos. Nós precisamos fazer isso. Eu queria que o pessoal que está aí atrás da mídia agora, por favor, também se une em oração agora. Se nesses grupos, vamos orar, porque nós precisamos orar. Porque o nosso Deus nos deu acesso a Ele para orar. Nós estamos pedindo que a vontade de Deus seja feita na nossa comunidade. Ore por fortalecimento da nossa comunidade.
comunidade de fé, para que irmãos que estão fracos e moribundos sejam tocados pelo poder do Espírito Santo. Cara. Ore para que haja a favor de Deus em nós proclamarmos o Evangelho, haja ativação da nossa realidade do testemunho de Cristo, porque nós estamos muito parados, meus irmãos. A cidade de Varginha precisa conhecer Jesus e é por meio das nossas bocas. Ore por essa cidade, para que o Senhor revele o seu reino nessa cidade. E ore para que nós tenhamos líderes saudáveis, líderes bíblicos. Orem por mim como seu pastor nesse momento.